Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos assim, em nome dele. Amém. Amado irmão, amada irmã, há algumas pessoas que desconhecem a igreja presbiteriana, como o presbítero esteve aqui à frente, reclama que a igreja é muito litúrgica. Somos, sim, temos uma liturgia pesada, complexa, mas que é bíblica. Repare a nossa liturgia. Primeiro nós adoramos a Deus, louvamos a Deus com cânticos, 3 cânticos. Depois nós adoramos, louvamos a Deus com os nossos dízimos. Depois nós adoramos e louvamos a Deus com a nossa confraternização, uma demonstração de alegria de estarmos juntos na casa do Senhor. E aí nós paramos, olhamos para dentro de nós, para vermos como temos vivido, nos arrependendo dos nossos erros e pecados, confessamos a Deus e pedimos perdão. E recebendo o perdão de Deus, aí sim estamos prontos para meditarmos na palavra de Deus. E agora nós vamos meditar, nós vamos clamar que o Espírito Santo de Deus abra os nossos corações, arrependidos, alegres do louvor, arrependidos e perdoados dos nossos pecados, para lermos a palavra de Deus e nela meditarmos e vermos como é que Deus estará falando conosco, não é? Porque nós, cada um aqui foi trazido por algo muito especial de Deus. Deus sempre fala. É muito interessante porque lemos o mesmo texto da Bíblia algumas vezes e sempre vamos ouvir mensagens diferentes que têm a ver com o que nós temos vivido. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre boas obras, não é? Nós vamos primeiro abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. E vamos falar um pouquinho sobre o bom samaritano, e depois vamos avançar com o texto da carta de Paulo aos Efésios. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, Lucas 10, a partir do versículo 25, o bom samaritano. E nós vamos orar e alternaremos o texto em leitura. Senhor Deus, Tu sabes como é bom nós estarmos aqui. Talvez alguém aqui tenha entrado com o coração pesado, vivendo dificuldades, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar a cada um, em especial a esta pessoa, lhe dando conforto e a certeza de que o melhor lugar para nós estarmos é a Tua casa, onde sentimos a Tua presença, é a casa do nosso Pai. E agora vamos ler a palavra. Senhor, ilumina o texto para que o compreendamos. E usa, Senhor Deus, o pregador como Teu instrumento, para o que vier de Ti seja guardado em nossos corações, o que não, que se deixe de lado, mas fala conosco. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor Deus. Alterne o texto, diz a parábola do bom samaritano. E olha que interessante. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpreta? Reparem aqui, olhem que interessante. Este homem era um profundo conhecedor, intérprete da lei, que existia no período, não é? Temos todo o Antigo Testamento, e aí ele se aproxima de Jesus com o intuito de pôr Jesus à prova, não para tirar uma dúvida. Ele queria ouvir alguma coisa de Jesus em que ele pudesse: tu estás errando, ou tu estás sendo contrário aos ensinamentos do Antigo Testamento. E ele se preparava para isso e pergunta assim a Jesus, não é? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde de uma forma mais interessante. Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como interpretas? É 27 agora, continuemos. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Que interessante, não é? Ele pergunta a Jesus, e Jesus disse: mas você conhece a lei, você conhece a palavra de Deus, o que é que Deus fala? Ele diz assim: Deus fala: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como
a si mesmo. Então Jesus, assim, pois é, você já conhece, vai e cumpre. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na nossa escala de valores, a coisa mais importante, o sentimento mais importante é o amor a Deus. Vamos repetir? Amor a Deus. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? É o amor a Deus. Segundo, é o amor à família. O amor à família é essencial, porque a família, ela é formada, organizada como um projeto, um plano de Deus. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a família. E aí vem as demais coisas. Podemos dizer, por exemplo, eu como pastor, amar a igreja. A igreja é a terceira coisa mais importante na minha lista de prioridades. Não adianta nada eu ser um bom pastor, se assim o sou, trazer bons sermões, se assim o faço, e ter a minha casa fora da casa de Deus. Qual é o esforço que eu tive? Absolutamente nenhum. Porque o mais importante é poder ver a minha família na casa de Deus. E agora, Jesus diz assim, então, no versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Agora vocês. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Todos juntos. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. E aquele homem saiu mudo, calado. Amados, mas vamos assim olhar com um pouco mais de profundidade esta parábola, uma história que contém elementos do dia a dia, do cotidiano dos judeus na época, 2000 anos, que Jesus trouxe para aquele intérprete da lei que o questionava. Jesus diz que certo homem vindo, descendo de Jerusalém para Jericó, Jerusalém está na altura, Jericó está aqui mais baixo. Quando se ia para Jerusalém, primeiro se parava em Jericó durante alguns dias, se alimentava, bebia-se água, descansava, e aí saiu em grupos, nunca sozinho, em grupos, porque havia alguns trechos ali que aconteciam assaltos, né? No Salmo 23 fala nos vales da sombra da morte, assim eram chamados esses vales, locais difíceis de serem atravessados e que muitas vezes tinham salteadores. O texto diz que aquele homem sofreu um assalto, não é? Para nós que vivemos no Rio de Janeiro é muito comum, sabemos o que é isso. Ele vai ficar machucado no chão, quase morto, semi-morto, e precisando de auxílio. E aí o texto diz que vem primeiro um sacerdote, um judeu, um homem como ele, judeu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, está descendo de Jerusalém em direção a Jericó, porque os sacerdotes não podiam tocar em nada morto. Se eles tocassem, eles estariam sujos e impuros e teriam que retornar ao templo de Jerusalém para serem purificados, e então irem para as suas cidades e trabalharem nas sinagogas. Aquele sacerdote, quando vê aquele homem semi-morto, ou morto no chão, não se sabia, o que é que ele faz? Ele evita, pensando assim: se eu tocar nele, vou ter muito trabalho. E continua. E logo depois vem um levita, alguém que trabalhava no templo, da tribo de Levi,
talvez alguém que trabalhasse com louvor, que periodicamente também tinha que ir a Jerusalém para se purificar e depois descer para trabalhar na sinagoga. Aquele homem, quando vê ele no chão, fala: eu não vou tocar nele, se eu tocar nele, eu vou ter que voltar para Jerusalém e me purificar. E foi embora. E agora vem uma terceira pessoa, um samaritano. Quem era o samaritano? O inimigo do judeu. O inimigo do judeu. Alguém que morava no Império do Norte, que foi destruído pela Síria, misturado com outros povos, alguém que já fora um judeu puro e agora era um judeu misturado com diferentes deuses, que viviam em guerra. E na época de Jesus, quando um samaritano passava ao lado de um judeu, o judeu olhava para o outro lado, cuspia no chão e dizia assim: porco, sujo, imundo. E esse samaritano, inimigo do judeu, o reconhecendo certamente pelas suas vestes que eram diferentes, ele para. Os dois anteriores, o sacerdote e o levita, não pararam. Judeus, irmãos de carne e sangue. Mas aquele samaritano para, ajuda aquele homem machucado, semi-morto, o coloca no cavalo, o leva para uma hospedaria e deixa um dinheiro ali com o dono daquele local para tratar daquele homem que estava ferido. E Jesus então pergunta àquele intérprete da lei: qual deles usou ou parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei diz: certamente o samaritano. Amados, queridos irmãos, eu quero falar sobre boas obras. Boas obras, não é? Algumas pessoas têm uma consciência errada e muito errada. Algumas pessoas acham que a igreja não precisa realizar boas obras. Outros acham que a igreja só tem que realizar ação social. Não, irmãos. A função da igreja é adorar e glorificar a Deus. Mas na sua obrigação, na sua essência, na sua transformação, ela tem a obrigação de realizar boas obras, como aquele samaritano, que ajudou um inimigo que estava caído no chão, porque ele necessitava. E Jesus fala, não é? Jesus diz assim: aquele que eu estava com sede, me deste de beber água, eu estava com fome, me deste de comer, eu estava caído e me levantaste. E assim é a característica daquele que vai entrar no reino dos céus. Olha que história interessante. Um homem estava correndo. Eu acho interessante porque isso aconteceu uma vez comigo no ônibus, e eu não fiz o que esse homem fez. Ele estava correndo para entrar no ônibus, e as pessoas que estavam no ônibus estavam vendo a aflição dele e entrar naquele ônibus, né? O ônibus já andando com a porta aberta, e quando ele pula e entra no ônibus, um dos seus sapatos cai. Então agora ele está dentro do ônibus com um sapato só e o outro lá de fora. E o que é que eu fiz? Pedi o motorista para parar e voltei, não é? E depois peguei outro ônibus. Mas ele fez diferente. Ele tirou o sapato, o único que estava no seu pé, e jogou para fora. E continuou descalço no ônibus. E o motorista ele pergunta assim: por que o senhor fez isso? Ele falou assim: porque aquele que achar um sapato vai precisar do outro. Porque se Deus me tirou esse sapato, é porque alguém precisa de um par novo de sapatos. Isso é boas nações. Isso são boas obras. E aí eu pergunto a você, querido, qual foi a última vez que você fez uma boa obra? Os maridos certamente dirão assim: foi ontem quando eu lavei a louça, né? Ou eu varri a casa, fiz uma boa obra, uma boa ação para minha esposa, não é? Ainda mais eu que a minha esposa estava viajando, em congresso, e retornou hoje, não é? Amados, isso não é uma boa obra, isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação sua, é uma obrigação sua e da sua esposa, dividir o trabalho de casa. Boa obra, boa ação é aquela que nós fazemos sem esperar agradecimento. É entendendo que Deus colocou aquela pessoa ali ao nosso lado por necessidade. Por exemplo, quem já viajou em avião, e algumas vezes, né? Você está lá sentado no seu lugar, aí vem aquela senhora com aquela mala, vem esbarrando em todo mundo, nervosa, tensa, procurando a cadeira dela, sem conseguir achar. E aí você se levanta e vai ajudá-la. Pega a mala, abre o bagageiro, coloca a mala, olha para aquela senhora esperando o que ela dizer: obrigado. Isso não é boa ação, isso não é boa obra, porque você esperou um reconhecimento. Eu convido você a continuar comigo. Abra sua Bíblia agora, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Efésios 2,
versículos 8, 9 e 10. E vamos ler juntos esse texto, que é um texto central, que fala sobre salvação. Efésios 2, 8, 9 e 10. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, 8, 9, 10. Encontramos? Vamos ler juntos? Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amado queridos irmãos, pode um homem na sociedade atual, um homem mau, um homem pecador, produzir obras? Pode um pecador realizar boas obras? Pode um homem ser salvo pelas suas boas obras? O Espiritismo diz que não há salvação fora da caridade. O homem é salvo por obras e seus próprios méritos, como se fosse possível você ser salvo, ter uma vida melhor pelos seus próprios méritos. O catolicismo ensina que o homem é salvo pela fé e pelas obras. As obras para eles estão em pé de igualdade com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas o que é que a palavra de Deus nos ensina? Paulo ensinou que a salvação é pela fé, independentemente das obras. Paulo se dirige aos crentes que queriam voltar à lei para serem salvos, os judaizantes. A salvação, diz Paulo, é pela fé e não pelas obras. Olha que interessante, olha o texto novamente: porque pela graça sois salvos, gratuitamente sois salvos, pelo sacrifício de Jesus Cristo sois salvos. Não há preço pela salvação, não há preço, amados irmãos, não há preço, não há preço. Algumas igrejas aí exigem dinheiro, não há preço. A salvação é gratuita, a salvação é de graça, e Paulo está dizendo, não há como querer ser salvo cumprindo os mandamentos do Antigo Testamento, ninguém conseguiu. A salvação é um dom de Deus, é gratuita, e Paulo continua dizendo assim, mediante a fé. O instrumento que nos leva à salvação é a fé, a certeza de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo por nós, morreu por nós, morreu numa cruz, uma morte terrível, sangrou, sofreu, gratuitamente morreu por nós. E Paulo continua assim, ponto e vírgula, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, a fé é dom de Deus, tudo vem de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu estava há pouco tempo lá no abrigo presbiteriano com as irmãs, eu sou capelão do abrigo, tem essa alegria, e um dos sobrinhos, uma pessoa que estava lá, parente de uma delas, numa reunião de oração, falou assim, eu quero só agradecer, eu não quero pedir, só quero agradecer, porque eu sou o cara. Eu falei, você é o quê? Eu sou o cara. Aí, amados, por respeito a ela, eu não respondi. É a vontade de você, é o cara de pateta, que não entende e compreende que Deus é que é o cara. Você depende totalmente de Deus. E eu, no meu coração, vou orar pelo cara, né? Para que ele entenda que ele não é nada. Somos nada, somos nada. Somos um grão de areia numa imensa praia, criada por Deus. E aí Paulo diz que as obras não nos levam à salvação. Estão errados os espíritas. Estão errados os católicos que dizem que é fé e obra. A salvação é gratuita, mas, vamos falar daqui a pouco, somos feitura dele, de Jesus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amados, televisão serve para ver televisão, não é? Eu sou da época em que cada instrumento em casa tinha uma função, não é? Televisão era para ver televisão. Telefone era para telefonar, não é? Não é isso? Telefone era hoje telefone é máquina de calcular, é máquina fotográfica, é gravador, é videogame, é computador, é tudo. Mas
Há uma função, cada coisa tem uma função. Qual é a função do crente? Realizar boas obras. Nós somos salvos para realizarmos boas obras. Jesus não salvou nenhum de nós para sermos preguiçosos espiritualmente, nem socialmente. A obrigação da igreja é praticar obras, boas obras. E o texto continua, se nós pensarmos aqui em Tiago, lá em Tiago 2,17, Tiago diz assim, olha que interessante, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim, vamos lá, cadê Tiago? Hebreus, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim, vamos lá, achamos, olha lá, diz assim, eu vou ler a partir do 16, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O cristão é salvo para ter boas obras, é o que o texto aqui de Efésios, nós lemos, diz assim, somos feitura dele, criados por ele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, para que vêssemos, para que as realizássemos. Amado querido irmão, o cartão de apresentação do cristão são boas obras, e Tiago diz isso, boas obras são consequências da salvação, e Paulo diz, boas obras não levam à salvação, perfeito, os dois concordam, e aí eu queria agora parar um pouquinho para os irmãos e pensar assim, tenho feito boas obras nesse mundo atual, porque esse mundo atual é competitivo, é cada um por si, não é? Eu estou dirigindo o meu carro, acredito que acontece também com vocês, não é? E algumas vezes eu me vejo fazendo igual, eu estou assim dirigindo o carro, e aí resolvo ir para a esquerda, quando eu coloco seta para ir para a esquerda, a pessoa que está atrás de mim, rapidamente me ultrapassa, como se dissesse assim, espera aí, primeiro eu, depois você. Eu estou aqui manobrando na porta da igreja, dando marcha ré para retornar, as pessoas que estão paradas aceleram o carro na esquina, como se assim, antes de você, eu tenho que passar. Parece que vivemos uma competição permanente. O meu irmão mais velho, Luiz Antônio, ele conta que certa vez ele deu uma fechada num carro de uma senhora, sem querer, às vezes acontece, né? Na época não tinha nem celular, mas ele deu uma fechada nela e ela veio buzinando, ela veio brava, ela veio zangada, e ela encostou num sinal, o carro do lado dele, ele estava com a janela aberta, e ela se virou para ele, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu falei, irmão, o que você fez? Ele falou, discretamente eu fechei a janela. E aí quando abriu o sinal, ele dizendo para mim, André, quando abriu o sinal, aquela mulher acelerou e me deu uma fechada, por pouco eu não bati nela. Esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo competitivo, como diz o Gerson, né, e até hoje ele se arrepende, é um mundo daqueles que querem levar vantagem, e o que Jesus nos ensina não é esse. Qual a vantagem do samaritano em ajudar aquele judeu, seu inimigo caído no chão, se não fosse a misericórdia por aquele que necessitava? Por que a igreja deve fazer boas obras? Primeiro porque é o propósito eterno de Deus para nós, é o propósito, nós lemos em Efésios 2,10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É o propósito eterno de Deus, realizarmos boas obras. O mesmo Deus que trabalha por nós e em nós, agora trabalha através de nós. Somos as mãos de Deus aqui na terra, somos as mãos de Deus, somos a extensão do corpo de Cristo na terra, somos os braços da misericórdia estendidos aos homens. Deus age no mundo revelando seu amor através de nós, e me entristece, nos entristece tremendamente quando alguém se diz crente, se diz evangélico e tem um testemunho péssimo, horroroso, desviando valores para se enriquecer, enquanto o povo empobrece, passa necessidade, e a pessoa usa a bandeira do evangelho para ficar rica e poderosa. Nosso Cristo não foi assim, viveu de doações, de viúvas,
mulheres pobres. O propósito de Deus para nós é fazermos boas obras. Se formos um pouco à frente, é o grande objetivo da nossa redenção em Jesus Cristo. Em Tito 2,14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. É o grande objetivo da nossa redenção em Jesus Cristo. Podemos dizer também, amados queridos irmãos, que não fomos inseridos no corpo de Cristo para sermos um membro atrofiado. Que isso, pastor? A palavra de Deus diz que nós fomos galhos enxertados na videira. Mas alguns galhos, quando são enxertados, eles se atrofiam, não crescem, não produzem. Mas nós fomos enxertados na videira, nós fazemos parte do povo de Deus, somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, para realizarmos boas obras. Fomos salvos, lavados de Jesus Cristo, é um dom de Deus. A salvação é de Deus, a fé é de Deus, e aqui nós temos que produzir boas obras. Produzir boas obras. É a ordenança de Deus, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em 1 Timóteo 6, 17, 18, exorta os ricos que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Em Tito 2,7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Em Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A prática de boas obras não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento de Deus. É uma característica do povo de Deus. É a evidência de uma fé verdadeira. Lá em Tiago 2,17, 26, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé morta não é melhor do que a fé dos demônios. Os demônios têm fé. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem quem é Cristo, mas não realizam boas obras. Lá em João 10,10 diz que eles vêm para roubar, matar e destruir. E Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Para provar o verdadeiro amor. 1 João 3,16, 18 diz assim: nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E essa foi a característica da vida de Cristo: realizar boas obras. Eu vou pedir ao grupo de louvor que esteja aqui, e aí nós vamos pensar, vamos aplicar mais uma vez, né? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você tem sido o padrão dos fiéis nas boas obras? Alguns dizem: pastor, boas obras é dar dízimo. Não é dar dízimo, não. Boa obra é dar oferta. Não é isso, não. Boa obra é muito mais. É ajudar aquele que Deus coloca do nosso lado e que precisa de auxílio. Já viu você, muitas vezes você está andando na rua, uma pessoa vem andando do seu lado, pede ajuda, e você sente no seu coração o desejo de ajudar aquela pessoa? Você sente que é real a necessidade dela, e ser Deus movendo o seu coração para realizar boa obra. Boa obra também é trabalhar na casa de Deus. Temos tanta coisa para fazer, irmãos. O presbítero Samuel estava nos mostrando uma lista de atividades simples, algumas um pouco mais complexas, para realizarmos. E a pergunta é: precisamos contratar alguém para fazer isso? Ou os irmãos podem fazer? E certamente diremos: os irmãos podem fazer, porque realizar boas obras nos edifica perante Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia. João 9,4: porque virá a noite e não teremos mais prazer nem força. Em Eclesiastes 9,10 diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no céu, para onde vais, não há o que fazer. Querido amado irmão, quando foi a última vez que você ajudou alguém?
sem esperar algo em troca. Quando você sentir no teu coração o desejo, como aquele samaritano, em ajudar alguém que sofreu, lembre-se disso. As boas obras não geram salvação, mas as boas obras simbolizam que você é salvo. Não tenha o seu coração frio, gelado, indiferente ao necessitado. Entenda? Muitas pessoas são ricas e abastadas para ajudarem os necessitados, mas eles não vivem assim. Por isso Jesus disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Convido você a ficar em pé. Convido você a fechar os seus olhos. Convido você a pensar. Tenho sido um obreiro positivo, ou tenho sido um galho enxertado na videira, atrofiado? Quem somos nós? Um galho com frutos ou um galho atrofiado? Senhor nosso Deus, vivemos numa cidade conturbada, num país difícil, e muitas vezes até desconfiamos da sinceridade dos pedidos, mas sabemos que o Senhor tem tocado nossos corações para realizarmos boas obras. E há muitas obras a serem realizadas na nossa igreja, como em todas as igrejas, e nós podemos fazê-las. Basta que nós coloquemos nossas vidas nas tuas mãos e compreendamos que é o teu propósito. Fomos criados feitura para boas obras, Senhor Deus, como Jesus, para boas obras. Leva-nos em paz e abre, Senhor Deus, os olhos do nosso coração para que possamos enxergar a tua vontade. Dai-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada, repleta de vitórias, mas se